Tudo bem, então, oficialmente, boa tarde. Eu sou a Marilda, sou orientadora educacional aqui do SAI, do Serviço de Apoio ao Estudante, que é um órgão ligado aí à reitoria de graduação, pró-reitoria de graduação, e temos desenvolvido várias atividades nesse setor voltadas aí para a vida acadêmica, com o objetivo de apoiar os estudantes em relação à sua vida nos cursos do ensino superior, em especial processos de aprendizagem e construção de carreira. Minha formação é em psicologia e estou atuando aqui nesse setor desde 2014. Espero que vocês aproveitem bastante esta atividade como uma forma aí de compartilhamento de informação, de promoção de reflexões que ajudem vocês a fazerem escolhas qualificadas, né, nessa fase, nessa etapa aí da formação de vocês tão importante. Tá? Então, nossa atividade de hoje, ela é uma roda de conversa, que a gente entende como um espaço de mais informal, de troca de informações. A gente sempre tem um convidado, pessoas que possam aí compartilhar as experiências de acordo com a temática, e sintam-se à vontade aí para fazer perguntas, comentários, sugestões, para a gente poder aí pensar nas próximas atividades, né? Eu imagino que vocês devem ter visto também a nossa programação. Então, eu já reforço aqui o convite para vocês continuarem aí participando, né, de acordo com os interesses, de acordo aí com a disponibilidade de vocês, das atividades que temos programadas para o semestre. Então, eu faço parte da equipe, estou representando aqui a equipe, não estou sozinha, eu estou vendo aqui também o Leonardo, vou pedir para ele se apresentar, que ele estará aqui conosco também. Pode falar, Léo. Olá, Marilda, tudo bem? Oi, pessoal, boa tarde. Meu nome é Leonardo, eu também sou um dos profissionais que trabalham na orientação educacional, sou pedagogo e músico de formação, e gostaria de dar boas-vindas a todos, todos que estão aqui hoje presentes para participar dessa fala hoje. Muito obrigado, pessoal. Obrigada, Leonardo. Eu não estou conseguindo localizar mais alguém da equipe, mas se tiver aqui eu já apresento para vocês também, tá bom? Então, eu gostaria de agradecer antecipadamente aqui os nossos convidados, né, em especial a Renata Stockbant, que está representando aqui a ABIP e a IAEST Brasil. Ela vai explicar melhor aqui do que se trata, né, essa organização, né, o que ela faz, né, quais são aí as informações importantes. A gente tem percebido que essa temática de intercâmbio, né, de experiências internacionais tem sempre sido bastante atrativas, né, para os estudantes, e a gente reconhece que realmente são experiências muito enriquecedoras na formação, no fortalecimento do conhecimento. Então, eu agradeço a Renata pela parceria, né, pelo interesse de estar aqui conosco e disponibilidade também de nos ajudar nesta organização, tá? Então, a Renata, ela vai apresentar para vocês informações bastante importantes sobre o funcionamento, né, ou da IAEST, e nós temos também, em seguida, né, três convidados que participaram, né, que são alunos aqui da Unicamp, ou que já foram, e que eles tiveram essas experiências também de estágios internacionais, que é, então, a Divina, que eu já vi a Divina aqui, o Eduardo e o Gustavo também. Então, são estudantes de diferentes cursos. A Davina, ela é estudante de farmácia, o Eduardo da automação e o Gustavo da agrícola. Eles podem depois se apresentar com mais detalhes e contar para vocês a experiência, tá? Pessoal, então, nosso teto aqui é em torno de 1h30, para não ficar algo muito longo, né, para vocês também não ficarem cansados. Vocês podem fazer perguntas aqui no chat, a gente vai organizando, mediando aqui as perguntas, e vocês também receberão um certificado de participação. Não temos listas de presença, porque o próprio Meet vai reproduzir, né, essa lista de presença pela entrada de vocês aqui neste link.
Ok? Então, acho que dadas aí as orientações, né, e essa abertura para vocês entenderem melhor essa temática, eu passo a palavra para a Renata. E, Renata, seja muito bem-vinda nesse espaço, né, e agradeço novamente aí sua participação, interesse de contribuir conosco. Muito obrigada, Marilda. Boa tarde para todos vocês que estão aqui participando. É uma honra a gente estar aqui para contar um pouquinho mais sobre esse programa, né, que é de extrema importância. Eu acho que vale a pena ressaltar também que a Unicamp já é parceira nossa, tem pelo menos aí uns 15 anos, né, então a Unicamp recebe os nossos estrangeiros para fazer estágios aí nos laboratórios, inclusive agora a gente tem pelo menos 20 estrangeiros aí fazendo estágio, né, e a gente manda também os alunos da Unicamp para fazer esses estágios no exterior. Então, a ideia realmente, eu vou contar um pouquinho para vocês, tá? Vou fazer uma breve apresentação sobre esse programa, depois o pessoal que está presente, que já fez a experiência, pode contar um pouquinho, e aí depois a gente pode abrir para as dúvidas de vocês, tá bom? Então, vamos lá, só para vocês entenderem, pessoal, como eu falei, meu nome é Renata, eu sou gerente na ABIP, tá? Que é a Associação Brasileira de Intercâmbio Profissional Estudantil, e a gente gerencia o programa IAEST aqui no Brasil, tá? O programa IAEST hoje, ele existe em mais de 70 países, e em cada país ele é gerenciado de uma forma diferente. Então, por exemplo, na Alemanha, ele é gerenciado através do DAD, que é um órgão do governo. Na Bélgica, ele é gerenciado através da Universidade de Ghent. Então, cada país gerencia de uma forma diferente. E aqui no Brasil, ele é gerenciado pela BIP, tá? O que quer dizer essa sigla IAEST? É International Association for the Exchange of Students for Technical Experience. Então, basicamente, o que a gente faz? A gente faz intercâmbios de estágios remunerados no exterior, tá? O IAEST ele foi fundado em 48 pelo Imperial College, lá em Londres, e foi justamente no período pós-guerra, com a intenção de intercambiar, na sua grande maioria, estudantes das engenharias para ajudar na reconstrução das cidades mais afetadas pela guerra, tá? Então, foi aí que tudo começou, e hoje também as principais áreas do programa são as áreas de exatas, tá? A gente tem bastante coisa de humanas também, mas hoje o foco continua sendo as exatas. E aí a gente pergunta, né? Quem que pode participar desse programa? Para quem que é esse programa? Então, são estudantes de graduação, pós-mestrado ou recém-formados, tá? A gente tem algumas vagas que aceitam estudantes que já se formaram até pelo menos um ano. É importante que tenha uma mente aberta, né? Imagina que vocês vão sair da zona de conforto de vocês vão para um país diferente, com uma cultura completamente diferente, vocês vão viver com pessoas completamente diferentes de vocês, a comida não é a mesma, as experiências são diferentes, tá? Então, precisa realmente ter uma mente aberta. Vontade de dar um upgrade no currículo, tá? Eu vou falar sobre isso um pouquinho mais para frente. É importante ter um bom nível de um segundo idioma, tá? A gente recomenda que seja o inglês, a maioria das vagas vai pedir inglês intermediário, tá bom? E se por acaso tiver o espanhol, vocês ficam limitados a países da América do Sul e a Espanha, que é onde a gente atua na Europa, tá? Já vou ressaltar aqui, porque é uma dúvida que aparece de muita gente, se precisa de teste de proficiência. Não precisa, tá? Vocês podem apresentar um certificado ou de alguma escola que vocês estudaram. A gente tem um próprio certificado do IAEST, que é só vocês pedirem para um professor preencher e atestar o nível de idiomas de vocês, tá? E, obviamente, que um bom histórico acadêmico é sempre importante, né? Não é fundamental, não é o que vai definir a aceitação de vocês para a vaga, mas é importante a gente ter um bom histórico acadêmico. Então, como eu falei, a gente está presente em 70 países, e eu acho que o mais legal desse programa é que vocês vão ter oportunidade de fazer um estágio em países que talvez vocês nunca tiveram imaginado conhecer, né? Então, só para citar alguns exemplos para vocês, a gente teve muita procura por Oriente Médio, tá? Então, assim, os brasileiros, eu acho que eles estão bem abertos, assim, para sair um pouco dessa parte de Europa, Estados Unidos, Canadá. Então, a gente teve uma garota de arquitetura, que ela fez um estágio na Jordânia, que ela amou. Então, a gente tem lugares na África também, que tem pessoas muito interessadas. Então, é uma oportunidade muito legal de repente, vocês conhecerem um país que talvez vocês não tivessem imaginado, nem como turistas, tá? Então, eu acho que esse é um dos grandes diferenciais do programa, essa gama de países que a gente tem para oferecer para vocês fazerem um estágio, tá? E aí, vamos falar um pouquinho dessas vagas. Como que são esses estágios? Vamos falar um pouquinho das áreas. Então, como eu falei para vocês,
ele é mais focado na área de exatas. Então, tudo que é relacionado às engenharias, todas as engenharias, TI, computação, matemática, agricultura e tudo que é relacionado com alimentos, química, física, bioquímica, arquitetura, tá? Então, são as áreas que a gente mais tem vagas. E a gente tem as áreas de humanas que estão crescendo também. Então, a gente tem hotelaria, a gente tem turismo, business, relações internacionais, marketing, tá? Então, são áreas que realmente estão crescendo. O que a gente fala? Como são vocês que vão escolher as vagas de acordo com o perfil de vocês? Tem pessoas que, por exemplo, falam assim para mim, eu faço letras e eu não encontrei nenhuma vaga de letras, mas, de repente, você pode aplicar para uma vaga correlata, né? A gente teve, por exemplo, uma estudante de letras que aplicou para uma vaga de administração porque ela preencheu os requisitos, tá? Então, de repente, se vocês são de uma área específica que não encontraram vaga, vocês podem aplicar para vagas de áreas correlatas, preenchendo, obviamente, os pré-requisitos das vagas, tá? E aí, pessoal, os estágios, eles são todos presenciais, a gente tem alguns estágios remotos, mas são muito poucos, então, acho que não vale a pena falar. Todos eles vão ser ou empresas, tá? E aí pode ser multinacional, pode ser empresas familiares menores, ou dentro das universidades lá fora, tá? É importante ressaltar que quando o estágio é dentro de uma universidade, vocês não vão lá para a parte acadêmica, vocês vão exclusivamente para o estágio dentro de um laboratório, tá? Então, vocês vão fazer a prática do estágio, não entra a parte acadêmica. O que é muito legal vocês estarem dentro de uma universidade no exterior, né? Então, vocês vão conhecer outros estudantes, vocês vão conhecer, além das pessoas, por exemplo, se vocês vão fazer um estágio na Alemanha, além dos alemães, vocês vão conhecer pessoas do próprio IAEST, de outros países que também estão fazendo estágio na Alemanha. Então, vocês acabam fazendo um networking super bacana, tá? Outro ponto aqui que é crucial, todas as vagas, elas são remuneradas, tá? O que isso quer dizer? Vocês vão receber uma bolsa auxílio mensal, que essa bolsa auxílio ela é paga diretamente para vocês, então, pela empresa ou pela universidade, tá? E esse dinheiro vai ajudar vocês com os custos que vocês vão ter lá. Então, por exemplo, custos com acomodação, alimentação, transporte interno, esse valor dessa bolsa auxílio vai ajudar vocês com esses gastos, tá? Aí vocês me perguntam, Renata, mas quanto que é? Quanto que eu vou receber? Isso é muito relativo, né? Por quê? Porque varia de acordo com o custo de vida do país. Então, por exemplo, se você for para a Alemanha, você pode receber uma bolsa aí de 900 euros, né? Se você for para a Suíça, você pode receber uma bolsa de 1.000 francos suíços. Se você for para a Argentina, você vai ganhar em pesos, vai ser um valor mais baixo, mas também o custo de vida lá é mais baixo, né? Então, tudo isso é importante que vocês se atentem também, tá? A grande maioria dos estágios, como eu falei, vai pedir de inglês intermediário para cima, tá? Tem alguns outros também que podem pedir o espanhol, e mesmo em países que não sejam de língua inglesa, tá? Então, por exemplo, Suíça pode pedir o inglês, França pode pedir o inglês. Então, isso é importante que vocês saibam. Assim como as vagas que a gente tem no Brasil para os estrangeiros, a gente pede também para os empregadores ou professores que oferecem esses estágios, que tenha sempre alguém na supervisão que fale inglês, tá? Para a gente poder receber os estrangeiros de todas as partes do mundo. E aí, como que é a duração dessas vagas? Aí é muito relativo também. A gente tem vagas de 2 meses até 1 ano. E são vocês que vão escolher a vaga de acordo com a disponibilidade de vocês. Então, tem alguém que vai falar assim para mim, Renata, eu prefiro ir só nas férias para não ter que trancar a faculdade. Então, eu prefiro fazer só 2 meses de estágio, tentar um estágio para fazer dezembro, janeiro, sei lá, pega um pouquinho de fevereiro, ou julho e agosto. Não, como eu já estou indo viajar, eu já estou comprando a passagem, eu prefiro um estágio mais longo de pelo menos 6 meses, né? Então, isso tudo vai depender da disponibilidade de vocês. Então, de novo, são vocês que escolhem as vagas, obviamente, preenchendo os pré-requisitos que o empregador colocou e de acordo com a disponibilidade de vocês, tá? É como se vocês fossem aplicar para uma vaga no LinkedIn, né? Vocês olham todos os pré-requisitos para saber se vocês têm um perfil e aí vocês aplicam. No programa IAEST é a mesma coisa, tá? É assim que funciona também. E aí, pessoal, a gente tem 2 formas de vocês conseguirem uma vaga. A gente tem pelo sistema convencional, tá? Que normalmente vocês se inscrevem 1 ano antes da viagem.
Então, a gente está com as inscrições abertas para quem quer viajar o ano que vem, ou 2025, 2026, enfim, quando vocês tiverem disponibilidade. E aí a gente faz um engajamento de pontos no programa. Por quê? Porque a gente não pode dizer que fulano de tal, porque ele estuda em tal lugar, ele tem mais direito de conseguir uma vaga do que fulano X. Então, a gente quer que todos os brasileiros, independente onde eles morem, no Brasil, independente onde eles estudam, eles tenham real chance de conseguir uma vaga, tá? Então, vocês vão conseguindo pontos de acordo com o engajamento de vocês no programa, oferecendo estágios aqui no Brasil para estrangeiros. Então, por exemplo, a gente tem uma lista de vários professores da Unicamp que todo ano oferecem vagas. Vocês podem conversar com um desses professores para abrir a vaga no nome de vocês. Ou, de repente, eu tenho um tio que tem um escritório de arquitetura. Aí eu conversei com ele sobre o programa, ele ficou super interessado de receber um estrangeiro por 3 meses, ele vai abrir essa vaga no meu nome. Oferecendo acomodações, então vocês que moram em repúblicas, ou, enfim, casa da família, eu tenho uma tia que tem um quarto sobrando, podem oferecer essas acomodações e ganhar pontos. Não precisa ser necessariamente onde vocês moram, tá? De repente, vocês conhecem alguém em São Paulo, vocês conhecem alguém em Belo Horizonte, vocês podem oferecer essas acomodações também. Divulgar o programa, fazer palestras, receber os estrangeiros, tanto em aeroportos como em rodoviárias, né? A gente sempre avisa o pessoal que participa do programa quando tem gente chegando, onde tem gente chegando, o que a gente precisa de ajuda, tá? Indicar amigos que participem do programa, então você vai lá, se inscreve, avisa seu amigo, ele se inscreve também, você ganha pontos por isso. Participar das atividades que a gente tem, então, no final de semana passado, a gente teve um churrasco aí em Campinas, tá? Todos os estrangeiros estão ficando numa república, chama República Bagdá, se não me engano, e aí a gente teve um churrasco aí no final de semana e veio estrangeiros que estão em várias partes do Brasil fazendo estágio, tá? Participar das campanhas que a gente faz anualmente, então a gente faz campanha de doação de sangue, campanha de doação de alimentos. Então, assim, tudo isso vocês vão conseguindo esses pontos que vão ajudar vocês a conseguir uma vaga. E por que isso, pessoal? As vagas a gente troca numa conferência internacional que a gente tem todo mês de janeiro. Então, o que acontece? A gente pega todas as vagas que a gente tem no Brasil para estrangeiros, inclusive as vagas da Unicamp, leva para essa conferência e a gente troca com os países. Então, por exemplo, a gente dá 50 vagas no Brasil para o pessoal da Alemanha, eles nos dão 50 vagas na Alemanha. Aí a gente senta com o pessoal da Suíça, dá 20 vagas para eles, eles nos dão 20 vagas. E assim a gente faz com todos os membros da associação, traz essas vagas de volta para o Brasil e divulga todo mês de fevereiro somente para quem é inscrito no programa, tá? O legal dessas vagas é que ela não tem concorrência. O que isso quer dizer? A gente divulga essas vagas para quem é inscrito do programa. Vocês têm acesso a uma área exclusiva, onde vocês vão ver todas as vagas, independente da área que vocês estão cadastrados, tipo, eu faço engenharia química, mas você vai ver as vagas de arquitetura, você vai ver as vagas de biologia, você vai ver as vagas de TI, tá? Vocês têm acesso a todas as vagas. E aí vocês vão escolher até 10 opções de vagas que vocês mais gostaram. E aí vocês fazem o que a gente chama de uma wishlist. Vocês vão colocar no sistema as 10 vagas que vocês mais gostaram. Ah, Renata, mas eu só gostei de 5. Tá bom, então você coloca só 5. Mas, obviamente, que se você gostar de 10, você vai ter mais chance de conseguir alguma vaga da sua lista, tá? E aí, o que acontece? Digamos que a Maria tem 2.000 pontos e o João tem 1.500 pontos que eles conseguiram participando das campanhas, oferecendo coisas, engajando no programa, tá? E digamos que ambos escolheram, em primeiro lugar, na lista deles, uma vaga da Bosch na Alemanha. Só que o que acontece? Como a Maria tem mais pontos que o João, o sistema vai mandar essa vaga para a Maria, tá? E aí que os pontos são importantes, é nessa parte que os pontos são importantes. A Maria vai comprar a vaga e aí ela vai aplicar para essa vaga. E aí o sistema vai olhar qual que é a segunda posição que o João escolheu, tal vaga. Ele vai ver quem mais escolheu essa vaga, quantos pontos todos que escolheram tem, e aí ele vai distribuindo as vagas de acordo com a pontuação. E por que vocês compram a vaga antes de aplicar? Porque a gente entende que, por não ter concorrência, o empregador ele só vai receber a aplicação de uma pessoa. Então, se essa vaga foi trocada com o Brasil, somente um estudante do Brasil vai aplicar.
Então, se vocês realmente têm o perfil da vaga, não tem por que vocês não serem aceitos, já que o empregador, ele não vai avaliar outro candidato, porque só uma pessoa está aplicando para essa vaga, tá? E aí vocês compram a vaga e aí vocês aplicam. E como vocês aplicam para essa vaga? Vocês vão mandar uma série de documentação para o empregador conhecer o perfil de vocês. E esses documentos, eles estão disponíveis nessa área exclusiva dos inscritos que eu mencionei para vocês. Então, a gente tem um modelo de todos esses documentos que vocês vão mandar nesse application, né? A gente chama application, que é o currículo, uma carta de apresentação, o histórico escolar, me fugiu agora a palavra, o certificado do idioma, né? Então, todos esses documentos vocês vão mandar com o nosso auxílio, tá? Vocês têm todos os modelos, mandam para a gente avalia, e só depois a gente manda para o empregador, e aí o empregador vai resolver se vai aceitar ou não para a vaga, tá? Ele pode, de repente, querer fazer uma entrevista online antes de aceitar para a vaga, pode ser que ele veja a sua documentação e fale, bacana, já quero aceitar. Então, isso vai depender muito do empregador. E aí vocês me falam, e se por acaso eu comprar a vaga e não for aceito? Aí a gente tem um sistema de reembolso, tá? Que a gente reembolsa até 80% do valor que vocês pagaram. E o nosso intuito, na verdade, é que vocês consigam fazer o estágio. Então, se vocês não conseguiram, foram recusados para a vaga por algum motivo, a gente vai oferecer uma outra vaga para vocês aplicarem, tá? Isso é a primeira, é o nosso objetivo, é fazer com que vocês realmente façam o estágio. Tá? Então, esse é o sistema convencional. Vocês juntam pontos no ano anterior. Tem gente que fala assim, eu estou no meu primeiro ano da faculdade, eu quero esperar um pouco para fazer esse intercâmbio, mas eu já vou me inscrever porque eu vou juntando pontos. E aí, esses pontos são acumulativos, tá, pessoal? Então, se vocês estão fazendo pontos agora em 2023, mas não querem viajar ainda em 2024, não tem problema. Esses pontos ainda vão valer para 2025, 2026, enfim. Eles são acumulativos. Então, esse é o processo convencional. Vocês se inscrevem primeiro, vão juntando pontos, e aí vocês aplicam para a vaga em fevereiro do ano seguinte, tá? Só que aí a gente tem uma outra questão de vagas que são oferecidas durante o ano todo, que é o que a gente chama de hot offers. Então, por exemplo, eu estou me inscrevendo agora, em agosto, e eu não quero esperar até fevereiro para ver as vagas. Então, a gente tem, no site oficial do IAEST, várias vagas que são postadas pelos países, tá? Então, essas vagas são atualizadas diariamente. Se vocês entrarem hoje no site oficial, vocês já vão ver que tem vagas lá. E aí, vocês podem aplicar para essas vagas também, tá? Essas vagas, elas são de ampla concorrência. Ou seja, não é só você que está aplicando. O empregador vai receber outros candidatos para avaliar. Tá? Então, ele pode receber dois candidatos do Brasil, um do Chile, um da França e um da África do Sul, por exemplo. E aí ele vai ver quem que tem o melhor perfil e vai aceitar aquele que ele mais gostou, tá? Então, por esse motivo, essas vagas de hot offers, vocês pagam o valor total somente depois da aceitação. Porque, como é mais difícil ser aceito, né, porque tem concorrência, então as chances são menores, vocês só compram a vaga depois que vocês recebem a aceitação, tá? E aí, para escolher uma vaga de hot offer, não precisa de pontos. Eu entrei hoje no site do IAEST, eu vi uma vaga legal, eu quero me inscrever. Como que eu faço? É só mandar uma mensagem para a gente por e-mail, pedido para reservar vaga, a gente vai te mandar um contrato para você assinar e já vamos passar todas as orientações de como faz para aplicar, tá? Então, a gente tem esses dois processos, tanto o convencional como essas vagas de hot offers que estão disponíveis durante o ano todo. Então, só para fechar aqui com vocês, no convencional, a inscrição é sempre no ano anterior, hot offer vocês podem se inscrever a qualquer momento. No convencional, vocês juntam pontos, hot offers não precisa. No convencional, as vagas são só divulgadas em fevereiro, em hot offers são divulgadas durante o ano todo. No convencional, não existe concorrência, somente um candidato por vaga. No processo de hot offer existe. No convencional, vocês escolhem a vaga através do sistema, tá? No processo de hot offer, vocês vão escolher a vaga através do site, e aí vocês vão reservar. No convencional, vocês compram a vaga e depois aplicam. E no processo de hot offer, vocês aplicam, depois vocês pagam. E ambos são feitos através do application, que eu falei para vocês, que são aqueles documentos que vocês encontram todos os modelos depois que vocês se inscrevem, tá? Nessa área exclusiva dos inscritos. E aí, pessoal, só falando um pouquinho de algumas das vantagens do programa,
tá? Primeiro que é um valor para participar em reais. Então, eu não sei quem de vocês já teve a oportunidade, por exemplo, de ir numa agência de intercâmbio, né? E ver que cursos, é tudo em dólar, então tem variação cambial, enfim. Aqui é tudo em reais. É um programa reconhecido internacionalmente, tá? Vocês vão ter uma experiência no exterior, remunerada na área de formação de vocês. Então, não é que vocês vão fazer um estágio na Disney ou numa estação de esqui, nada contra, né? Eu acho que toda oportunidade que vocês têm no exterior é válida. Mas vocês vão focar realmente no desenvolvimento profissional de vocês, tá? Vocês vão fazer um estágio na área que vocês escolheram atuar. Tem a questão do networking, que eu falei para vocês, que é muito legal. Vocês acabam conhecendo pessoas do mundo inteiro, tá? Vocês têm uma melhora, assim, no idioma super significativa, porque imagina que vocês vão falar, sei lá, se for o inglês, 24 horas por dia, 7 vezes por semana. É diferente de você fazer um curso no Brasil 2 vezes por semana, e aí depois você sai e continua a vida normal. Lá fora, toda hora você tem que ficar falando. Então, se você vai tomar uma cerveja, você precisa falar inglês. Se você vai no mercado, você vai precisar falar inglês. Né? Então, é diferente. Para você fazer as amizades que você vai fazer, você vai precisar falar o inglês. E tem muita gente que fala assim para mim, ai, Renata, meu inglês é avançado, mas na hora de falar eu travo. Isso é super normal. Só que depois da primeira semana, vocês vão se soltar, porque ninguém vai estar preocupado se você vai estar falando verbo to be certo, vai estar conjugando. Não. Tá? Então, assim, você acaba se soltando e acaba errando mesmo, e é só assim que a gente aprende. Tá? Então, vocês podem ficar bem tranquilos em relação a isso. Vocês já saem aqui do Brasil sabendo onde vocês vão ficar acomodados e como vai ser a recepção de vocês no país, tá? Então, quando vocês escolhem a vaga, além de ver todos os pré-requisitos sobre a vaga, por exemplo, o período que essa vaga está aberta, qual que é a área de atuação que o candidato precisa ter, que tipo de projeto vai desenvolver, se precisa ter conhecimento em alguma coisa mais específica. Além de tudo isso, vai estar escrito quem que é responsável pela acomodação de vocês e valores, né? Então, vai falar assim, olha, o custo de vida vai ser tanto estimado e o custo estimado de acomodação vai ser tanto. Então, todas essas informações vocês têm já no formulário da vaga quando vocês escolhem as vagas, tanto no convencional como de hot offer, tá? E o legal também é que as EASHs, elas oferecem toda uma parte cultural muito bacana, né? Então, vocês têm comitês locais espalhados, né, pelos países, que organizam atividades, então passeios, viagens, encontros, para vocês interagirem com outros intercambistas também, que isso faz muito parte do próprio intercâmbio. E no final, vocês recebem um certificado, tá? É só mandar um e-mail para a gente, olha, já concluí meu estágio, eu quero meu certificado, e aí recebe um certificado em inglês, super bacana para vocês anexarem no currículo de vocês, né? Que faz toda a diferença. Eu acho, pessoal, importante vocês entenderem, é uma coisa que eu sempre falo, né? Esse mundo globalizado, essa experiência no exterior, ela é importante para vocês, né? Se vocês entrarem no site de recrutamento de RH de qualquer multinacional aqui no Brasil, vocês vão ver que tem muita coisa em inglês, né? Porque, pasmem, tem muito estrangeiro querendo vir trabalhar aqui no Brasil. Então, vocês não estão concorrendo só com brasileiros na vida profissional de vocês, né? Vocês concorrem com estrangeiros também. Então, é importante vocês terem essa vivência lá fora, né? Passarem por esse tipo de amadurecimento, porque, querendo ou não, vocês vão sair completamente da zona de conforto de vocês, não vai ter mais o bandejão com arroz e feijão, não vai ter uma pessoa que ajuda, de repente, você a arrumar sua casa, né? Então, isso faz muito parte do amadurecimento de vocês também. E isso acrescenta muito para a vida profissional. E é super importante devido a todas essas experiências e concorrências que vocês vão ter, mesmo aqui do Brasil, com outros estrangeiros que querem vir para cá, tá? Então, eu sou muito defensora, assim, do intercâmbio de uma forma em si, seja se vocês vão fazer um estágio, um curso de inglês, um mochilão, eu acho super importante para o amadurecimento de vocês e para a vida de vocês, essa experiência internacional, tá? Agora, vamos falar de investimento. Vocês têm uma taxa de inscrição de R$110, essa taxa ela é paga uma vez por ano, né? Então, por exemplo, eu me inscrevi agora, esse ano, para eu viajar o ano que vem, você vai pagar os R$110, e você pode participar tanto do processo do convencional como de hot offer. Então, digamos que eu me inscrevi, estou juntando pontos para as vagas de fevereiro, mas eu também estou lá de olho no site do IAESH, porque se eu ver uma vaga que eu gostei, eu vou querer aplicar. Eu não vou ficar esperando até fevereiro. Vocês podem,
tá? E aí a gente tem a taxa de candidatura, que é a compra de vaga que eu falei para vocês. Então, no sistema convencional é R$ 2.750 que vocês podem parcelar, tá? No sistema de hot offer é R$ 2.700. Porém, vocês lembram que no hot offer eu falei para vocês que vocês primeiro aplicam, depois pagam, né? Então, vocês vão dar uma entrada de R$ 200 e os 2.500, isso no hot offer, tá, pessoal? Os 2.500 restantes, vocês só vão pagar se forem aceitos. Ah, então eu apliquei para uma vaga da Suíça, paguei R$ 200, não fui aceito. Agora eu vou aplicar para uma da Alemanha, eu preciso pagar de novo? Não. Esses R$ 200, ele é válido por 1 ano para você aplicar para quantas vagas você quiser até conseguir sua aceitação, tá? Esses valores, pessoal, eles podem ser parcelados, de novo eu repito, pensem nisso como um investimento para a carreira de vocês, e algumas pessoas conseguem rever esse valor depois que estão estagiando lá fora, porque guardam um dinheirinho dessa bolsa auxílio que recebem, tá? Então, pensem nisso realmente como um investimento para vocês, tá? E aí a gente está fazendo um desconto bem bacana para quem está participando da palestra e para os estudantes da Unicamp de forma geral. Vocês vão pagar R$ 55 pela inscrição, tá? Então, ao invés de 110, a gente vai dar 50% de desconto, mas para quem se inscrever até dia 25, que é a próxima sexta. E vocês já vão entrar no programa com 500 pontos, o que é muito legal, tá? Então, quem quiser participar, pessoal, quem ainda não fez o cadastro, é só entrar no site da BIP, abip.org.br, vocês vão preencher o cadastro de vocês, e aí vocês vão receber um e-mail automático do sistema falando para vocês pagarem 110. Vocês vão ignorar este e-mail e vão fazer um pagamento de R$ 55 por Pix, tá? Na conta, no CNPJ da BIP, e depois mandar para a gente o comprovante. Por que vocês vão mandar um comprovante? Porque a gente libera o acesso de vocês nessa área restrita que eu falei, que é só para os inscritos do programa, tá? Então, de novo, a gente está dando esse desconto de 50% de desconto, vale a pena para vocês não terem que pagar os 110, tá? E aí vocês já entram no programa com os 500 pontos, tá bom? Aí, aqui, uma coisa legal também, pessoal, é quem puder curtir nossas redes sociais, a gente vira e mexe e faz lives com os brasileiros que estão lá fora, para eles contarem um pouco sobre as experiências, a gente publica algumas vagas também, então, a gente tem um contato, assim, com os participantes muito legal através das redes sociais. Então, quem puder curtir, participar, a gente tem várias lives salvas, tá? Então, eu acho bacana vocês verem um pouquinho do depoimento também do pessoal que está lá fora, tá? E aqui é o nosso WhatsApp, é o nosso e-mail de atendimento, qualquer outra dúvida, se alguém tiver vergonha de perguntar aqui, pode entrar em contato com a gente também, tá bom? Da minha parte é isso, então, agora, Marilda, como que você quer fazer? Você quer fazer já os depoimentos? Oi, Renata, eu acho que sim, o pessoal foi participando aqui pelo chat, fazendo algumas perguntas, né? Tá. E acho que o seu assistente, esqueci o nome dele. William. O William, ele foi respondendo aqui também, tá? Então, legal. Lógico que a gente continua aberto aqui para as perguntas, pessoal. Renata, nós temos aqui um público bem misto de graduação e pós-graduação também, não sei se tem alguma informação mais específica para pós. É o mesmo programa. Gostaria de ressaltar. Isso, é o mesmo programa, tá? Eles se inscrevem também pós-graduação da mesma forma, e aí eles podem, porque tem algumas vagas que as vagas vai estar determinado qual que é o nível de estudo, né? Se está no 2º ano, 3º ano, se já é pós-graduação. Então, os estudantes de pós-graduação podem aplicar tanto para vagas de graduação como de pós, tá? É o mesmo processo. Entendi, tá ótimo. Pessoal, eu acho que o que valeria a pena que a gente reforçar é a questão do planejamento, né? De repente vocês estão num momento mais inicial do curso, né? Ou estão num momento mais do meio do curso, né? Eu acho que são ideias aqui, oportunidades para vocês pensarem para um futuro próximo, né? Próximo semestre, próximo ano. Acho que ter essa perspectiva de planejamento, ela é bastante importante aí quando a gente fala de carreira, né? Então, nosso intuito é justamente isso, né? Proporcionar aqui algumas informações, outras alternativas, né? Para além daquelas que já são mais conhecidas, como os editais da DERE, por exemplo, né? Para vocês poderem fazer escolhas, né? Ou, de repente, aquilo que está mais próximo
do que é possível nesse momento. O que vale também ressaltar é, cada curso tem uma forma de funcionamento, né? Então é importante também que vocês se apropriem dessa informação, né? Então, por exemplo, alguns cursos autorizam o estágio, né, a partir de um CPX, tá? Que é o coeficiente de progressão, né? Até quanto que você já avançou no curso. Então, tudo isso são informações para vocês pensarem também neste planejamento, tá? Então, acho que a gente poderia passar aqui a palavra para os nossos convidados. Não sei se alguém gostaria de iniciar. Temos aí a Davina, o Eduardo, o Gustavo. A ideia é que vocês contem aí como que foi a experiência de vocês. Davina já se candidatou aqui. Davina, então, a palavra é sua. Bom dia a todos, fico muito feliz aqui pelo convite. Me sinto muito honrada aqui em representar como integrante do programa IAESH. Foi um programa que eu fiquei muito feliz de ter participado e foi uma experiência assim única, não tenho muito como dizer que não, mudou minha vida. Eu sou estudante de farmácia pela Unicamp desde 2016. Eu me inscrevi no programa do IAESH com o planejamento que a Marilda acabou de falar, em 2019, foi arrecadando pontos ao longo do tempo, durante a pandemia, né? Já que estava um pouco complicado essa parte de intercâmbio nesse período, e foi acabar fazendo meu intercâmbio no final de 2021. Então, para vocês verem como realmente são passos curtos que levam a gente a lugares longínquos. E eu fui fazer meu intercâmbio na Argentina, numa cidade chamada Bahia Blanca, no sul da província de Buenos Aires. Eu não falava espanhol até aquele momento, mas eu já falava o inglês, então, que nem ela falou, uma segunda língua é importante nesse caso. E lá eu desenvolvi meu espanhol, assim, em 3 semanas. Pra gente, assim, que já é falante, né, de línguas hispânicas, é um pouco mais fácil, mas tinha outras pessoas no meu convívio lá, de intercambistas, que demoravam um pouco mais também, cada um na sua habilidade. Eu fui fazer um trabalho numa universidade, não foi numa empresa. Eu fiquei com uma professora de um instituto chamado CONICET, que é de pesquisa lá de Bahia Blanca, e ela estudava os receptores alpha-7. Então, é um pouco assim da área de farmácia mesmo, ela estudava um pouco desses receptores dentro da doença do Alzheimer. E eu tive alguns experimentos com eles, não foi uma coisa assim, publicação de artigo, uma coisa tão acadêmica desse nível, mas, nossa, as correntes, as pessoas que eu conhecia, assim, com certeza, assim, no futuro dá para fazer alguma coisa com eles, assim, de trabalho. E eu não sei mais alguma informação que eu possa dar além disso. Lá no sentido de residência, né? Eu fui de avião para lá, claro, né? E eu fiquei nas casitas, que a gente apelidava, que era um lugar que a universidade separava para estudantes internacionais. Então, no caso, essa universidade tinha essa disponibilidade, nessa oportunidade para você ficar nessas casas, mas eu sei que alguns programas não têm, então você tem que achar o seu próprio lugar para morar. E lá eu morava com outros estudantes internacionais. Na minha casa, eu dividia o meu quarto com uma moça da Áustria. E foi assim, ficamos muito amigos todos ali do complexo. E até hoje, assim, a gente tem contato um com o outro, se encontra. Além de mim, tinha outras duas brasileiras que foram para programas à parte, para a área delas, uma da agropecuária e não sei da onde a outra. Mas foi isso, assim, gente. Super recomendo. Se precisarem de mais detalhes sobre esse intercâmbio ou contato da minha orientadora de lá, eu estou aqui aberta a isso. Que legal, Davina. Muito obrigada, viu, pelo seu depoimento. Ok, Davina, a gente vai seguindo aqui então. Eu acho que cadê? O Eduardo se disponibilizou. Opa, beleza. Vou contar um pouco da minha experiência aqui também. Eu estou no meu segundo estágio agora da IAESH, atualmente eu estou na Suíça, então aqui já são 6 horas. Meu primeiro estágio foi na Alemanha, no final de 2021, durante a pandemia, foram 3 meses. E eu trabalhei numa universidade, trabalhei com desenvolvimento de dispositivos embarcados, e morei numa moradia estudantil com mais 9 pessoas, então foi uma experiência bem doida, isso. E aqui na Suíça eu estou dividindo o flat com um amigo da Argentina,
estou trabalhando também em uma universidade, mas agora é mais focado em pesquisa aplicada, então estou como Research Assistant, trabalhando com inteligência artificial. E cheguei aqui em março, vou ficar até o final de agosto, então tenho só mais 12 dias aqui. E aí, antes de voltar para o Brasil, eu também vou fazer meu terceiro estágio aí com a IAESH. Vou para a Áustria para trabalhar numa startup e também trabalhar mais nessa parte da computação. E algumas são geral, algumas informações importantes, assim, eu sou de engenharia de controle e automação, mas eu quero seguir mais para essa área de computação. Então, por exemplo, eu fiz o primeiro estágio em dispositivos embarcados, e aí, um ano depois, eu fiz um estágio... Um ano não, né? Eu comecei... Logo que eu voltei da Alemanha, eu fiz um estágio de 1 ano em engenharia de software, e aí, com a soma dessas experiências, eu consegui esse inteligência artificial. Então, mesmo não sendo ciências da computação, eu tinha essa experiência para conseguir o estágio, né? E aí, a mesma coisa para o da Áustria. Como era uma startup, ainda acho que era mais concorrido. No primeiro caso não teve entrevista, e nos próximos, na Suíça e na Áustria, tiveram entrevista. A da Suíça foi bem complicada, assim, e acho que um foi agregando o outro. Algo que eu posso dizer também para a galera é que pensar bem, assim, no grau de conhecimento que você quer ter. Eu percebo que no meu primeiro estágio eu consegui desenvolver um tanto que foi suficiente para eles, só que se eu tivesse o conhecimento que eu tenho hoje, seria ainda mais. Então, acho que importa, assim, além de atender os requisitos, você ver o quanto você quer contribuir. E no meu caso, esses estágios, eles foram todos pelo processo de hot offer, que é o que você não precisa juntar pontos, né? Mas a concorrência é maior, tanto que teve entrevista e tal. E acho que é isso, assim. Se alguém tiver mais alguma dúvida, pode me procurar no LinkedIn aí, ou pedir meu WhatsApp que eu passo. Muito legal, Eduardo. Daqui a pouco você entra para os recordes. A gente tem um recordista brasileiro que já fez 5 estágios do Instituto Federal de São Paulo. Nossa, O Evandro, ele é o nosso recordista com 5 estágios. Todo ano da faculdade ele foi para um lugar diferente. Então, que legal. Obrigada pelo seu depoimento, viu? Obrigado. Continue assim. Muito sucesso para você, que você vai longe. Obrigado. E agora o Gustavo está por aí? Isso, a Tô minha sim. pergunta. Não, tava esperando aí. Então, boa tarde aí todo mundo, sou o Gustavo, eu tô aqui na Engenharia Agrícola, né? E aí eu fiz Na verdade, eu tenho um pouco para falar do programa, assim, que eu entrei em 2017 no programa, então já faz um tempo que eu tô. Em 2018 eu consegui uma vaga, eu matriculei tudo, só que daí eu desisti, porque eu estava fazendo as matérias na faculdade ainda, estava em Física 3 ainda, e aí eu decidi, eu pensei que não era... eu preferi esperar. Só que assim, eu me matriculei em 2017, eu me inscrevi em 2017, e desde então eu fui juntando pontos, né? Eu sempre fui buscando os estrangeiros no aeroporto, levando rodoviária. Eu convidei uma pessoa para morar comigo aí também, que foi muito bacana. Então, assim, eu participei bastante do programa. Só que assim, eu tinha que fazer meu intercâmbio, né? Então, por pontos, eu não consegui minhas vagas, né? Que eu faço engenharia agrícola, então não tinha tantas vagas para agricultura, tipo, tinha umas 5, assim, mais ou menos, e eu não conseguia. E aí eu já estava meio que desistindo já, só que daí eu sigo ainda, né, o programa nas redes sociais e vi uma vaga lá, na Suíça também. Aí eu me inscrevi assim, sabe? Já me inscrevi na hora, mandei e-mail na hora, eu estava inscrito no programa ainda. E aí foi aceito, assim, tipo, foi numa quarta, quarta de manhã, na quarta à tarde eu fui aceito, e aí já me pediram os documentos na quinta, assim. E a sorte que eu tinha tudo feito já,
porque eu tinha aplicado em 2018 já, então eu só dei uma mudada, uma atualizada, mas foi muito rápido assim, então em um dia assim eu já tinha intercâmbio praticamente. Então eu fui lá no ano passado, fiquei 12 meses lá, voltei em fevereiro desse ano, trabalhei numa empresa lá de jardinagem, e foi assim, essa empresa foi um choque para mim, porque cheguei lá, nossa, tinha que trabalhar muito, assim, e era mais braçal, né? E eu já tive alguns estágios, mas era só no computador e tal. E cheguei lá, assim, era pegar vaso, levar lá, buscar tudo, assim, na chuva, na neve, assim, no frio, no calor. E, assim, nossa, era muito pesado. Aí, no começo, eu falei, meu Deus do céu, né? Não sei como é que eu vou aguentar um ano. Mas aí você vai acostumando, né? Você vai conhecendo a galera lá, o povo, assim, é muito gente boa. Gostei muito. E aí, achei, assim... Aí eu fui acostumando, sabe? Acostumei e fui levando bem. A moradia lá, eu dividi a casa com alguns trabalhadores mesmo, assim, que trabalhavam lá, que não eram estudantes. Eles eram de Portugal, alguns de alguns países da África. Também tinha alguns estudantes do programa também, um do Tajiquistão, outro de Gana. Aí depois trocou de Gana, chegou uma do Nepal. Aí saiu do Tajiquistão, então foi assim. Aí a hora que eu saí, acho que chegou uma da Colômbia. Então, assim, era bastante estudante lá. Essa bolsa auxílio que eu ganhava, que eu recebia por mês, era até boa, assim, era 2.400 e poucos francos aí, e dava para pagar tudo, assim, dava para pagar a moradia, dava para pagar a minha comida, mas assim, eu também não, eu dava uma economizada na comida aí, né? Ficava lá no macarrão lá na semana. Mas aí eu consegui viajar bastante nos finais de semana, né, que era do tempo livre. Tive férias também, tive 13º, então, assim, foi muito bom. Eu só... a única coisa que eu não consegui me aproximar muito foi do programa de lá, porque eu morava numa cidade que era um interior, assim, era um vilarejo, umas 700 pessoas, e a base mais perto do programa era em Zurique, que ficava sei lá, uns 40, 50 minutos da minha cidade. E os eventos dele eram nas quintas-feiras, sabe? Era impossível para mim, porque eu entrava tipo 6h40, assim, sabe? Então não dava. Então, assim, eu fiquei mais na minha lá com a galera, fui viajando com eles. E também, aí tem um fato interessante aí, que eu conheci a pessoa com quem eu casei no final do ano lá, né? Então eu casei lá, então foi muito, assim... Olha, vou querer um Eu já depoimento tô com assim a escrito para a gente divulgar aliança para aqui já. todas as IASTs. Então, assim, o intercâmbio mudou minha vida com tudo, assim, sabe? Até pessoa profissional, assim, amadureci muito, assim. Eu indico para todo mundo aí, sabe? Na faculdade eu não tinha as melhores notas aí, sabe? Mas eu fui atrás. Então, assim, acho que se conseguir, se quiser, vai. É só ter coragem aí que dá certo, assim, sabe? Então eu digo para todo mundo, assim, indico meus amigos aí, conheço uma galera aqui, uns amigos que já foram. Então, assim, indico bastante. E é isso. Que legal, Gustavo. Muito, muito obrigada pelo seu depoimento, viu? Imagina. Isso que o Gustavo falou, né? No caso, eu tô aqui em Zurique, do lado de Zurique, então eu tenho bastante contato com o pessoal da IAESH. E realmente tem bastante gente, assim. Então, dependendo de onde você estiver, né? No caso, aqui em Zurique é muito forte, então você pode se conectar com a galera. Toda semana tem alguns eventos também. E uma coisa que eu esqueci de falar também, que perguntaram, é sobre o idioma, né? Na Alemanha eu falava inglês, aqui na Suíça também falo inglês. E na Áustria eu vou falar inglês também, né? 3 países falantes de alemão, mas dá para falar inglês tranquilo, assim, se for o caso, né? Muito Renata, bem. oh, perdão.
Pode falar, Davina. Eu ia fazer uma pergunta. Lembra que eu falei que eu morei com uma moça da Áustria, lá na Argentina? Ela era uma representante da IAEST dentro do intercâmbio. Eu acho que ela era, tipo, não é moderadora que fala. Uma voluntária? Isso, mas eu era voluntária. Eu acho que eu seria voluntária, mas ela seria, tipo assim, a que divulgava bastante parte de diretoria mesmo dentro do IAEST lá na Áustria. E eu não sei se a gente tem isso aqui no Brasil, né? Tipo, de pessoas assim nas universidades que divulgam o programa, mas eu achei uma ótima ideia, assim, quando ela falou que ela era e estava de voluntária lá. A gente tem o programa dos buddies, né, dos voluntários, então todo ano a gente abre para quem quer se inscrever, participar e ser realmente um voluntário, então ajudar a gente tanto na divulgação do programa, quanto com os estrangeiros que estão na cidade. A gente tem isso assim, se você quiser participar, só falar com a gente vai te receber de braços abertos. E o que acontece também, muitos membros do IAEST fora do Brasil, eles são voluntários, né? São estudantes que trabalham voluntariamente para o IAEST, diferente aqui do Brasil. Então, eles acabam também fazendo o programa, né? Então, isso é muito legal. Eles trabalham para um IAEST específico, sei lá, para a Áustria, como voluntários, e depois eles fazem o próprio programa, né? Então, isso acontece bastante também. Muito bem. Eu gostaria de colocar 2 perguntas aqui para os nossos convidados, a Davina, o Eduardo e o Gustavo, que é o seguinte: eu gostaria de saber, assim, que critérios vocês levaram em consideração na hora de escolher a vaga aí para o estágio, né? O que vocês consideraram como mais importante? E a outra pergunta é: como que vocês planejaram e conciliaram com o curso, né? Ou seja, vocês conseguiram convalidar créditos de alguma atividade ou fizeram algum tipo de atividade lá em universidades para convalidar os créditos aqui. Acho que essa é uma questão importante também, né? Que para caminhar em paralelo, né? O andamento do curso, né? E as experiências extracurriculares também. Boa pergunta. Eu fazia uma iniciação científica aqui na Unicamp, com uma professora da farmácia, e a gente estudava neurociência. Eu estudava doença de Parkinson. Então, quando eu estava procurando as vagas, eu estava procurando uma que fosse um pouco direcionada para essa parte de doenças da neuro, né? E já que essa professora, que nem eu falei, trabalhava com Alzheimer, foi, assim, uma das minhas prediletas para eu continuar desenvolvendo a minha carreira. E sobre a outra pergunta era sobre. Deu um branco. A questão de convalidação de créditos para o seu Isso. curso. Já que eu comecei a juntar os pontos e fui em 2021, eu já tinha terminado todas as minhas matérias da faculdade, ou tipo, a maioria delas, e então, tipo, eu não precisava mais de nenhuma matéria para, por exemplo, me formar. E nenhuma das matérias que eu fizesse lá na Universidade da Argentina poderia ser válida com a da Unicamp. Então, no final, eu não fiz nenhuma matéria, fiz algumas matérias, fiz uma disciplina, na verdade, que me convidaram, junto com os outros estudantes internacionais, de espanhol, para a gente ter um desenvolvimento mais rápido no espanhol, e trabalhei. Então, foi necessariamente essas minhas atividades lá. Muito bem, obrigada, Davina. Eduardo, Gustavo. Posso falar aqui. De critério, assim, eu não tive muito, sabe? Eu faço, que nem eu falei, eu faço engenharia agrícola. Lá tinham uns 5 intercâmbios de agricultura. Sim, agricultura, meio ambiente, essas coisas assim. Então, eu estava procurando mais nisso. Então, eu não tinha conseguido, apareceu lá nas redes sociais essa vaga, agricultura, e aí eu falei, essa, não teve muito critério não, sabe? Então, assim, foi isso para mim. E sobre as disciplinas aqui, eu deixei para fazer mais no final do meu curso. Então, quando eu fui para lá, eu estava cerca de 90% do curso da Unicamp. Aí, assim, eu tinha feito estágio já, né, aqui. Então, assim, eu só tranquei a faculdade, né, conversei com o meu coordenador de curso também, que ele precisa autorizar, né, para fazer o intercâmbio. Então, conversei com ele, ele assinou para mim,
E a gente fez um plano assim que em um ano eu ia acabar. Um ano, quando eu voltasse, ele ia acabar. Então não teve problema, assim, mas em a validação eu não tive nenhuma, assim. Entendi, Gustavo. Ok, acho que cada um vai traçando aí a sua trajetória, né, de acordo com o momento do curso, mas é bom ouvi-los, né, saber como que vocês fizeram. Ok, Eduardo, passo a palavra. Então, no primeiro estágio, tá me ouvindo? Estou ouvindo sim, estamos ouvindo. Beleza. No meu primeiro estágio na Alemanha foi mais por questão de disponibilidade mesmo, porque como estava na pandemia, não tinha muita possibilidade, então eu vi, achei a vaga legal e fui. E aí no segundo eu já estava procurando algo mais relacionado à inteligência artificial, então eu estava olhando todo dia, procurando, e eu dei a sorte de ser na Suíça, que é um dos melhores lugares assim para fazer estágio. Então foi perfeito. E aí, para a Áustria, eu também estava procurando algo relacionado à inteligência artificial e à engenharia de software. E surgiu essa vaga que é para trabalhar com uma startup de inteligência artificial. Então, também foi bem por o que eu ia fazer, assim. E olhando na descrição das vagas, você consegue ter uma noção também do tamanho da empresa, de como você vai ser cobrado e tal. Então, você tem que ter isso em mente. Se você quer, geralmente, se você for para uma faculdade num laboratório menor, como era o da Alemanha, vai ser mais tranquilo. Se você for para uma universidade que é mais aplicada, tem vários projetos, é mais um instituto de pesquisa, já vai ser mais cobrado. E eu imagino que agora na startup vai ser mais cobrado ainda. Então, também são graus de cobrança que você vai enfrentar, que você tem que escolher. E sobre a validação, eu também não fui atrás de validar nada, assim, mas acredito que seja possível você validar como matéria de estágio ou eletiva, mas eu não fui atrás. Entendi, Eduardo, tá ótimo. Pessoal, nosso tempo aqui está estourando. Alguém gostaria de fazer mais alguma pergunta, abrir microfone? O pessoal já se disponibilizou aqui pelo chat, né? Colocando os WhatsApp, então acho que de repente, se não coube aqui esclarecer todas as dúvidas, né? O pessoal está se disponibilizando também, né? Assim como o pessoal do IAEST. Mas se alguém quiser abrir o microfone, tá aberto, pessoal. Não? Ok. Acho que a gente vai caminhando para o encerramento também. Leonardo, você gostaria de falar alguma coisa? Marilda, obrigado. Eu entendo que é muito significativo essas experiências para a vida profissional, para a vida pessoal. Eu acho que já comentei com você também que já fiz intercâmbio e eu entendo a importância de ter essas experiências na vida profissional e para o nosso futuro, né? Como ser humano, como uma pessoa que tem acesso a outras culturas, sair do nosso contexto, poder vivenciar outras experiências. E isso é muito significativo e a orientação educacional tenta, né, proporcionar esses espaços para que a gente possa discutir um pouco sobre isso, porque a gente valoriza e a gente sabe como isso é importante para a nossa formação como ser humano. Tá ótimo, pessoal. Olha, então eu gostaria de deixar aqui nosso contato, né, nosso contato de e-mail, que é oesai@unicamp.br, né? Qualquer dúvida, a gente tem aqui os atendimentos individuais também sobre planejamento de carreira. Vocês podem entrar em contato conosco para agendar um atendimento. Eu acho que vale também colocar aqui o e-mail do setor de estágios. Nós temos um setor aqui responsável por organizar todos os estágios da Unicamp. Então, pode ser que tenham dúvidas muito específicas em relação aos cursos, e vocês podem ter esses contatos aí para poder fazer esses esclarecimentos, ok? Pessoal, então eu agradeço aqui a presença de vocês, a participação, em especial aí da Renata, que esteve conosco, né, apresentando aí esta possibilidade, né, acho que vale lembrar isso, pessoal, que é uma possibilidade de
de intercâmbio para vocês também. Gostaria de agradecer imensamente a Davina, o Eduardo, né, e o Gustavo, que contaram aqui com a experiência deles. Devem ter outros estudantes também, né, que passaram. E aí a gente vai encerrando, pessoal. Espero que essas informações tenham sido úteis para vocês pensarem aí no andamento do curso, para quem está na graduação, mesmo para quem está na pós-graduação. E desejo boa sorte, mande notícias, a gente quer saber onde vocês estão, para onde vocês irão. É sempre muito gratificante aí saber, né, que essas atividades, essas iniciativas que a gente aqui possam dar de alguma forma aí as escolhas, né, e a trajetória acadêmica. Ok, Renata, você quer falar alguma coisa? Não, só agradecer a vocês do SAI e a todos que participaram e dizer que o estágio no exterior é sim uma opção, né? Às vezes as pessoas falam, já é difícil conseguir um estágio no Brasil, imagina fora. Mas eu acho que vocês conseguiram ver que é possível sim. Tá bom? Muito obrigada. Ok, pessoal, então vou encerrando aqui. Bom final de semana a todos e até a próxima, tá? Nós temos mais tantas outras atividades aí nas próximas semanas. Acho que caiu a conexão da Maria.